vamos aprofundar hoje a revolta dos Macabeus, vamos falar sobre a influência do domínio romano e entender um pouquinho o contexto da época de Jesus. Vamos ver agora a linha do tempo, que nos ajuda a situar na história deste planeta. Muito bem. Começamos o Reino Unido de Israel em 1051, perdão. Nós vamos passar aí pelo tempo do reino dividido, o reino do norte que é destruído em 722 pelos assírios e o reino do sul de Judá, destruído pelos babilônicos em 586. Daí vem um período complicadíssimo para os judeus chamado cativeiro babilônico, mas os persas destroem a Babilônia, não destroem, né? Conquistam a Babilônia e dominam toda a região da Babilônia. E aí os persas vão dominar por boa parte do final do Antigo Testamento. A queda do domínio persa vai ser paralela com a ascensão do domínio grego. Durante um tempo, os gregos ficarão unidos por um macedônio chamado Alexandre o Grande, que vai conquistar toda a região da Pérsia. Mas ele morre muito cedo, fica uma disputa entre os 4 generais, e o reino de Alexandre vai ser dividido entre 2 generais, para resumir, Ptolomeu e Seleuco. Então, de 301 a 198, quem domina a Palestina é a dinastia Ptolomaica, ou seja, o general que liderava o Egito, que era o rei do Egito, até se chamava Faraó, mas era grego, vale lembrar. Por isso que muitos judeus vão morar na Alexandria nesse período. E no ano 198 até 164, Palestina vai ter o domínio da Síria, a dinastia dos Seleucidas. Eles finalmente conseguem derrotar os Ptolomaicos, eles avançam até o Egito, mas são expulsos pelos romanos. Nesse caminho eles voltam para Jerusalém com Antíoco IV, nós vamos falar sobre ele. Ele vai profanar o templo. Daí os sacerdotes vão criar uma revolta junto com um sacerdote chamado Matatias, que é da família dos Macabeus, vão expulsar os gregos da Palestina e começa o reino Hasmoneu, que vai até 63 a.C., quando começa o domínio romano. Por que o domínio romano? Porque uma disputa entre 2 sacerdotes por esse reino, eles vão pedir a ajuda dos romanos, e os romanos, muito espertos, acabam anexando a Palestina ao seu vasto império. Quem fez isso foi o general Pompeu, beleza? Então, demos uma passada na linha do tempo, um pouquinho complexa, e agora nós vamos explicar isso em miúdos, né, Bispo G? Porque para guardar tudo isso na cabeça é difícil. É verdade. Né? Então vamos começar mostrando em mapas. A geografia sempre nos ajuda. Então, começando pelo mapa do domínio de Alexandre o Grande, ele conquistou toda essa região da Pérsia, o Egito e a região da Grécia, que é a sua origem. O que acontece com Alexandre? Ele vai reinar aí de 332 até 323, quando ele morre por uma enfermidade que ele vai adquirir na batalha na Índia. E o que acontece? O reino dele vai ser dividido entre 4 generais principais. Veja, esse mapa é o mapa de como ficou todo este império. E aí o que acontece? Eles vão disputar, mas essencialmente o domínio dessa região vai se concentrar em 2 generais. Ptolomeu ali no Egito em verde e Seleuco em amarelo. O que significa que nos próximos séculos, os filhos de Seleuco vão dominar essa região e os filhos de Ptolomeu, a região que está em verde. Isso nos ajuda muito, por quê? Basta você lembrar que no século IV a.C., ou seja, até o ano 301, nós temos um domínio seleucida na Palestina. Nesses poucos anos, vai ser o domínio dos descendentes de Seleuco. Na sequência, vai começar uma disputa entre os seleucidas e os ptolomaicos expulsam os seleucidas e vão ficar mais de um século dominando a região da Palestina. Fácil lembrar, século III, domínio ptolomaico. Então veja no mapa como ficou o século III. Em azul, o domínio ptolomaico, você vê que é todo o Egito e a região da Palestina, e o resto do Império Grego dos Seleucidas. Vai ficar assim no século III. Daí vai ter uma inversão de jogo.
Antíoco III, um dos descendentes de Seleuco, consegue empurrar os ptolomaicos para o Egito. Então, o século II será domínio seleucida na Palestina. Pegou? Século III ptolomaico, século II seleucida. Você vê aí em verde o domínio de Antíoco III. Você vê que o domínio de Ptolomeu vai ficar apenas no Egito, dos descendentes de Ptolomeu. Só que, nesse caminho, quando os seleucidas estão invadindo, ali por volta do ano 167, o Egito, os ptolomaicos vão pedir ajuda de um império que está nascendo, Bispo G. O Império Romano. Que fria. Que fria. Chega Galho, que era um imperador, um general, né, era um cônsul, na verdade, e ele fala para Antíoco IV, Epifânio, fala é o seguinte, ou você dá o fora, ou você vai ser destruído. Quando ele observou o exército romano, Antíoco entendeu que o melhor caminho era dar o fora. Então o Egito nunca foi conquistado pelos seleucidas. Continuou ali com um domínio fraco dos ptolomaicos. Furioso, o senhor Antíoco Epifânio IV, o rei do Império Seleucida, que já tinha perdido parte do seu império para os persas, lembra, né, dos partas, né, Bispo G, é isso? Isso, partas. Os partas, né? E ele já está naquela situação terrível. Vamos mostrar até um mapa, por favor, um mapa sequente, que eu acho que isso vai nos ajudar no entendimento. Pode colocar, porque a gente vai entender o avanço do Império Romano. Então, o Império Romano, eles vão avançar na Grécia, no Egito, e olha como ficou pequeno o Império Seleucida. Está vendo? Só Síria, Palestina e Ásia Menor. Por quê? Porque uma tribo persa chamada Partas vai expulsar os gregos. Então a gente vê que o Oriente Médio nessa época era uma bagunça, né, Bispo G? Era um funil, vamos dizer assim, né, entre dois grandes continentes, aliás, Sim. três, né, Ásia, Europa e África, e povos que se submetiam uns aos outros, né, uma confusão, sempre foi assim. Ali, né, o Oriente Médio é um local de muita tensão por esse motivo, né, encontro de três continentes. Vamos então conhecer por que esse Antíoco Epifânio IV vai ser tão importante, porque ele volta em vergonha, né, da expulsão dos romanos ali do Egito, ele passa por Jerusalém e ele coloca toda a sua ira, a sua raiva nos judeus. Vamos entender, vamos conhecer quem era Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, rei grego que dominava Síria, Palestina e parte da Turquia, sofreu vergonhosa retirada de seu exército diante dos romanos na tentativa de conquistar o Egito. Retornando para a Síria, decidiu saquear Jerusalém. Frustrado pelo fato dos judeus não adorarem os deuses gregos, violentamente devastou toda a cidade, profanou o templo erguendo um altar a Zeus com sacrifícios de porcos e proibiu toda a prática da lei de Moisés. Por exemplo, a circuncisão foi proibida sob pena de morte. Antíoco vendeu milhares de famílias judaicas à escravidão, destruiu todos os exemplares das escrituras sagradas e torturou muitos judeus para renunciarem à sua religião. Ele é o cumprimento, há quem diga, da palavra do próprio profeta Daniel. Ele é tido como um anticristo, né? Então a gente percebe as características dele se cumprem. Nós não podemos esquecer que Daniel não pertenceu ao reino, ao Império Grego. E ele profetizou em capítulo 8, mesmo no 12, ele profetiza a respeito de alguém que vem nesse poder e dessa maneira. E se cumpre, obviamente, há um desdobramento escatológico para as palavras proféticas também, Sim. Principalmente vinculando com aquilo que vem depois de Antíoco Epifânio, que é o próprio Jesus ministrando, né, Mateus 24, e mais à frente o apóstolo João no Apocalipse. Então aí detalha um pouco mais que uma boa parte da palavra profética de Daniel vai se cumprir depois. Mas ele, no espírito do anticristo, o que ele faz ali é profana de forma violenta o templo do Senhor. Mas não vai ficar barato para Antíoco Epifânio. Vai se levantar então uma revolta de sacerdotes corajosos, patriotas, né? Vamos conhecer a revolta dos Macabeus.
sacerdote Matatias reuniu um grupo de judeus leais enfurecidos pela profanação da religião e seus 5 filhos para uma revolta contra o domínio grego de Antíoco. Após sua morte em 166, seu filho mais velho e corajoso, Judas, lidera uma série de batalhas com vitórias inacreditáveis. Jerusalém é retomada em 165 e o templo purificado, dando origem à festa judaica da dedicação, chamada Hanukkah. A partir de então, inicia-se o reino Asmoneu. Palestina passa a ser controlada pela linhagem dos governantes sacerdotes macabeus. Então vamos retomar. O século III, quem dominava a Palestina? Os gregos ptolomaicos. Século II, os seleucidas. E na metade do século II também, nós vamos ter a tal da revolta dos macabeus, que vão expulsar os gregos do território e vão dominar a região da Palestina, restaurar o culto, né, um zelo pela religião e assim por diante. Então esse reino asmoneu será uma sucessão de sacerdotes da família do tal Matatias. Não é? Então essa é a história bonita dos macabeus. É muito interessante, né, porque tem toda, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma lenda por trás, né, dessa festa do Hanukkah. Se você vê, a menorá, ela tem 7 taças, né? Sim. E a Hanukkah é uma outra, semelhante à menorá, que tem 9. E ela marca, porque estava para acabar o óleo do que havia no templo, por causa da revolta, e o Senhor, de uma certa forma, multiplica, e aquele que era a menorá, que ela não poderia, de maneira nenhuma, apagar, cessar o fogo dela, nessa revolta estava para apagar. Mas, de maneira, assim, miraculosa, ela continua acesa. Uau. Naquele determinado tempo, e aí eles fazem um outro, né? Com, ao invés de 2, um de 7, um de 9, que é ainda hoje comemorada a festa de Hanukkah. Vamos ver ao longo desse século, irmãos macabeus, né, vão liderando, vão coordenando, vão governando a região da Palestina, então um governo sacerdotal, mas quando chega perto do ano 63, dois sacerdotes vão disputar o governo. E os dois pedem ajuda para os romanos. E os romanos aproveitam a oportunidade, sem muito esforço, para anexar a Palestina ao Império. Quem fez isso foi o general Pompeu. Bispo G, nós vemos aqui a origem de um nome muito interessante, porque os romanos passam a chamar a região de Israel, de Canaã, assim por diante, em Palestina. Da onde vem esse nome? A palavra Palestina é uma palavra que já na Bíblia ela tem, né, os pelistim, que seriam descendentes de Cão, mas que vai tomar mesmo o vulto, o nome, quando os romanos assumem, e eles colocam aquela região como região da Palestina. Pelistim era uma tribo que tinha origem em Creta, que com o tempo migrou e ocupou 5 grandes cidades ali na Palestina, né, naquela região chamada Canaã na época, e torna então esse referencial o termo Pelistim, Palestina, onde os romanos instauram esse nome. Por curiosidade, a região que eles chegaram da ilha ali de Creta é onde hoje é a faixa de Gaza. Isso, é uma das 5, né? Eram 5 principados e um deles Gaza, né? E o incrível, Dani, é que eles eram tão fortes e poderosos, eles vieram dominando pelo mar e pela terra. Então a estatura dele era cerca de 25 centímetros mais altos do que os próprios judeus. Então eram verdadeiros gigantes, né? Então alguém de 1,75 m, estatura média, o concorrente, vamos dizer assim, o adversário, tinha 2 metros de altura. Então, nessa disputa, só o Egito conseguiu paralisá-los, não conseguiu vencê-los. Mas conseguiram paralisá-los e ali eles formaram, então, aquelas 5 cidades, né, reinos, que eram principados, 5 ao todo. Então, o século I a.C. em diante, influência romana e domínio romano na região da Palestina. Daí começa o Novo Testamento, então o momento do Novo Testamento é o momento em que quem domina é Roma. Então, Roma tem todo um sistema criado ali político para poder controlar os judeus, porque os judeus já eram conhecidos de muitos outros impérios por serem revoltados. Era a marca deles, né? Era a marca. Era um povo difícil. Então, Roma cria ali um sistema político muito bem construído, que nós vamos estudar hoje, para controlar essa região de extenso conflito, não é?
Muito bem. Bispo G, depois que os sacerdotes disputaram, tudo bem, Roma domina a região, a partir de 63. Coloca um figurão para governar, um governador romano, não era até então um rei, era um governador romano, chamado Antípater. Isso. Antípater, ele tem origem idumeia, que fica ali na região sul de Canaã. Isso, aquela Quem região, são os né? idumeus? Os idumeus, né, ou edomitas, são descendentes de Esaú e sempre foram uma pedra no sapato dos hebreus, dos judeus, né? Então eles sempre foram provocadores, sempre aproveitavam momentos difíceis do povo. E agora, com uma situação até estranha, o governador deles é um idumeu, um edomita, né? Então, algo que não era muito bem-vindo numa ótica assim religiosa. O interessante é que Israel conseguiu se levantar ali na época de Neemias, mas os edomitas nunca se levantaram mais, inclusive os nabateus, que é um povo completamente diferente, passou a ter domínio sobre a região que antes fora do seu próprio domínio. Interessante. Daí vem Herodes. Herodes o Grande, ele sai de uma condição de um governador romano para ser um rei mesmo. É colocado ali como um rei, porque ele fez uma manobra genial para conquistar o favor de César e o favor dos judeus, né? A gente fala de Herodes, Bispo G, a gente fala até que era, para quem é paulista sabe, né? Era o Maluf da época, que ele construiu tudo. É verdade. Não é? É verdade. Não importa quais foram as condições, mas construiu tudo, né? Sem nenhuma tendência partidária da nossa parte, pelo amor de Deus, né? Apenas um comparativo. E ele foi um homem que construiu muitas coisas, nós vamos ver algumas coisas que ele construiu, mas ele era cruel, Muito. não é? A fama dele de crueldade era extrema. Ele chegou até a matar filhos, a própria mulher, né? Um cara malucaço, assim. E ele era engraçado, porque ele tinha origem edomita, né? Por parte de pai, cultura grega, era um cidadão romano e praticava a religião judaica. Então era um cara, assim, completamente maligno, né? Muito esperto. Bem versátil, né? Um verdadeiro político. Sem dúvida. Conseguiu ali ganhar todo mundo. Antes de nós mostrarmos aí o mapa da Palestina na época de Herodes, quero mostrar o mapa da extensão do Império Romano, né? Mas tudo bem, já foi, vamos lá. Então, aí está o mapa da Palestina na época de Herodes. Então, vejam que as cidades que estão em vermelho, em preto, perdão, que são os círculos, são as principais cidades da época. Nós vemos que ele construiu algumas fortalezas. Então você vê, parece essas coroazinhas, né? Mas são fortalezas que ele construiu, todas próximas de Jerusalém, uma questão estratégica. Ele constrói uma fortaleza do lado oriental do Mar Morto, Maqueronte, e também Massada. Aliás, essa, sem dúvida, é a fortaleza mais famosa, porque ali vai ser o reduto final dos judeus quando os romanos destroem Jerusalém, quase um século depois de Herodes, enfim. Muito interessante, porque ele vai construir uma cidade lá em cima, você vê do lado esquerdo da tela, chamada Cesareia, Bispo G. Cesareia, com o nome de César, quem que ele queria agradar? Obviamente a César, né? Então, o romano, e seria ali o local que era tipo veraneio, mas não era para César, não, era o veraneio dele. Veraneio dele, mas deu o apelido de César. César, né? Fez um belo de um porto ali, para manter as relações comerciais. Então, vamos ver agora, vamos conhecer então Cesareia e Massada. Descobrimos que Cesareia era a capital romana de toda a região de Israel, depois chamada de Palestina pelos próprios romanos no século II. Uma cidade construída por Herodes o Grande, o mesmo que construiu o segundo templo de Jerusalém. Herodes procurou com esta cidade ganhar a atenção e moral de César, tudo em homenagem ao grande imperador romano da época. E conseguiu! Tornou-se rei de toda a região, até mesmo da Síria. Após subida com teleférico, que pode ser feita também a pé, mas antes das 10 da manhã, pois o calor do deserto pode levar a óbito, chegamos neste local sinistro, a última resistência dos judeus contra os romanos, no ano 70 depois de Cristo. Nós chegamos agora à área da fortaleza, que é um dos pontos mais altos de Massada.
Aqui tem uma visão privilegiada de toda a região do Mar Morto. Essa região está a 400 metros abaixo do nível do mar. É muito bonito, mesmo sendo muito desértico. E a gente vai conhecer um pouco dessa história da resistência dos judeus contra o Império Romano. História muito interessante, uma história suicida, mas que agrega valores morais da cultura do judaísmo. Você acompanha com a caravana do O2. Esta fortaleza construída por Herodes, o Maluf da época, nunca mais foi habitada depois do sacrifício dos judeus resistentes ao Império Romano, que, para não serem capturados, realizaram um suicídio marcial em massa. Masada hoje é símbolo da resistência para os judeus em qualquer situação e, por isso, é um patrimônio da ONU. Sinistra e exuberante Masada. Muito bem, esse ano nós vamos para Israel. Com certeza. Dias 11 a 19 de outubro. Mais informações, adquira o teu pacote pela Hebron Turismo, hebronturismo.com.br ou pelo telefone 2639-0799. Nós vemos aí Masada, que era a fortaleza, ali no Mar Morto, região bem alta, e Cesareia. É bom, nós vemos agora o mapa, vamos lá, tá vendo? Ó, Roma no centro. Cesareia vai ficar ali naquela ilha à direita, ali perto de Chipre. Então aquela região, olha como é importante ele colocar ali uma cidade portuária para expandir a rota comercial e ter esse acesso direto a Roma. Então você vê em azul aí a extensão do Império Romano, o máximo que o Império Romano atingiu. Cesareia, realmente uma cidade muito interessante, nós vamos ver vários momentos do Novo Testamento sobre Cesareia. E, inclusive assim, né, um detalhe é o aqueduto que ele construiu lá. Um aqueduto, inclusive, que durante quilômetros e quilômetros, há um desnível muito pequeno, mas de tanta perfeição de engenharia, que não tem um lugar que acumule água. Então a água corre planamente por quilômetros, e não há um local que ela acumule, quer dizer, é pouco inclinação e muito perfeito, algo que era uma tecnologia muito avançada. Então imagina, o cara fez cidades, fez aquedutos, fez fortalezas. Agora, e a hora de agradar os judeus, Bispo G? Ele vai construir um templo. Então ele leva o templo até então, que era um templo pacato, já tinha sido muito machucado, profanado pelo próprio Antíoco. Então ele constrói um templo, ele vai aumentá-lo, tanto na sua base como na sua altura. Então vamos ver aí na imagem, ele vai construir a partir do ano 18 a.C., com a intenção de ganhar os judeus, e ele terminou em 64 depois de Cristo. Tudo bem que 6 anos depois ele foi completamente destruído, né? Durou pelos pouco. próprios romanos. Mas é interessante, por curiosidade, a base do templo que ele faz, e hoje nós temos uma parede que chama Muro das Lamentações, nós vamos mostrar, que restou dessa base, é o dobro do que era na época de Salomão. Só a base, já era o dobro da base que Salomão tinha construído para colocar o templo em cima. E ele vai fazer com que esse templo seja mais alto, não tão profundo. Sem dúvida, esse é um pensamento romano. Romano pensava assim, coisas altas. Só que alto e superficial, porque Deus trabalha da outra forma, Deus trabalha com profundidade. Amém. É interessante esses detalhes, né? Como a arquitetura vai falar o que é a tua fé. Eles pensavam no exibicionismo, né? E a Ver de relação longe. do judeu era diferente, era profunda, lá no escondido. Né? Muito bem, Bispo G, vamos ver agora alguns insertos do Muro das Lamentações. Que muro é esse, Bispo G? Esse é o muro, né, que nós colocaríamos como muro de arrimo da esplanada do templo, né? Você viu ali a esplanada, ela era bem grande, e o que sobrou daquela época
é somente aquele muro, não é muro. As pessoas pensam que é o muro do templo, não é. É o muro da esplanada, então é o muro de arrimo que sustentava. E é incrível que você vê nas pedras da base, você vê mesmo a origem, porque Herodes ele tinha uma marca. Todas as pedras dele tinha como que uma, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Como que um risco feito como uma base em todas as pedras. Existem, inclusive, pedras que eles tinham feito ali, que eram tremendas, eram pedras de até 15 metros de comprimento. Uau! E que elas eram de uma perfeição que dava menos de 1 centímetro, elas colocadas no chão. Então, imagine também até a precisão deles também para fazer um local tão plano, tão equilibrado, e essas pedras também tão perfeitas, que elas eram muito bem polidas. E essa é a marca, você vai lá, você encontra muito dessas pedras. Você bateu o olho, você vê assim uma base de mais ou menos uns 7 centímetros recortada, você já sabe que é da época de Herodes. Foi só na época dele que foi feito esse tipo de pedra. Uau, impressionante, né? Impressionante. Pensando no Karakura Maluco, ele foi um cara muito famoso porque realmente ele fez construções exuberantes, construções fantásticas para a época na região. Porque a Palestina não era uma região assim rica, uma região do Império Romano, menina dos olhos. Não era. Pelo contrário, a região da Palestina é uma região que só dava dor de cabeça, extremamente pobre. Principalmente a Galileia, principalmente o norte. É verdade. A Palestina é um lugar extremamente pobre, humilde. E, aliás, Jesus vem dessa região para quebrar qualquer tipo de preconceito, né? Relação. Galileia dos gentios, terra que dava em trevas. Pois é. Até lá entre eles, né? O que pode vir de bom de Nazaré ou de onde fosse, né? Porque as cidades lá eram aldeias e muito, muito pobres. E o Muro das Lamentações seria o muro ocidental. Em inglês não se fala Muro das Lamentações, se fala Muro Ocidental, porque é exatamente o muro a oeste, né? Ali da esplanada. Em cima dessa esplanada ficava o templo, onde hoje está a mesquita, né? A cúpula dourada, que foi colocada ali na Idade Média pelos muçulmanos. Mas um detalhe também interessante, Dani, que ainda assim, eles próprios, né, os próprios muçulmanos confirmam que aquele local é o local onde Isaac seria sacrificado. Eu já entrei lá. Moriá, né? É o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá, dentro da cúpula, tem algo assim reservado e é uma pedra que é colocada lá, que é o local que é o Monte Moriá. Quer dizer, no mínimo, eles pegaram essa herança também vinda dos judeus, né? Então, quando foi construída a mesquita ali, já havia essa tradição muito clara ainda do local do Monte Moriá. Já que entramos no assunto templo, vamos falar então sobre os cultos, sobre os perfis, sobre as pessoas que participavam dos cultos. Nós temos algumas que seguem a tradição de Moisés e algumas novidades. Então, por exemplo, o clássico sacerdote, né, o grupo de sacerdotes que trabalhavam no templo, e o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos, que queimava o incenso, aquele que representava esse grupo que tinha que ser da linhagem de Levi, né, e a linhagem, aliás, de Arão. Então veja como é que era a vestimenta, porque isso permaneceu da lei de Moisés, né, Bispo G? O sacerdote ele continuava com as suas práticas, com as vestes é o que diferenciava de outros sacerdotes, eles só usavam os sacerdotes vestes de linho, o sumo sacerdote não, ele tinha uma mitra na cabeça, ele tinha esse peitoral, também uma estola, como que um avental, né, e assim por diante. Então, as 12 pedras, né, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Exatamente. O problema é que o sumo sacerdote até então, na época, vamos dizer assim, que antes de Israel ser destruída pelos babilônicos, ele tinha aquela função puramente religiosa. E agora ele passa a ter uma função política muito maior do que religiosa. Curiosamente, Bispo G, de Herodes até a destruição de Jerusalém, quem escolhia o sacerdote, o sumo sacerdote, eram os romanos. E nesse período tiveram 28 sumos sacerdotes. Haja sumo sacerdote. E o interessante é que o sumo sacerdote,
ele acabava participando de um grupo chamado de grandes sacerdotes, né? Por quê? Porque, pela lei de Moisés, ele continuaria sendo sumo sacerdote até morrer. Então só se levantava um outro sumo sacerdote com a morte do anterior. Agora, toda hora trocava, então ficava um grupo de muitos É um acúmulo de sumos sumos sacerdotes. sacerdotes. É um negócio estranhíssimo, né? Até engraçado. E isso é comprovado porque quando Jesus ele está para ser crucificado, ele está sendo julgado, ele não vai só ser julgado por Caifás, ele vai também por Anás. Aham. Então nós temos o quê? Anás, que já estava há 15 anos sem ser sumo sacerdote, ele também ele ali apitando, Ajudando, né? né? Também julgando junto com Caifás. É. Então a gente vê que aquilo que era puro, né, do sumo sacerdote agora estava já corrompido, já na época dos gregos, e então pelos romanos nem se fala. Eu acho que o que você colocou, o cargo político era realmente muito mais forte. Eu acho que foi essa a principal mácula que trouxe o esvaziar do sumo sacerdócio mesmo. Nós vamos ter uma outra figura, Bispo G, que vai nascer durante o silêncio profético, que é o mestre da lei. Nós vamos ver Jesus se relacionando muito com esses caras. Quem são os mestres da lei? Os mestres da lei, né, eles têm essa origem em Esdras, né, que nós já falamos, que eram as pessoas que cuidavam, né, que faziam não só o copiar, mas também zelar para que ela se mantivesse daquela forma. Como nós falamos, né, não era só um copista, era um homem que tinha toda uma vocação sacerdotal e conhecia muito bem as letras. Então, a dificuldade é que o hebraico é um idioma consonantal. Ele é feito com consoantes. Olha. Então, isso é muito complicado, porque ele é escrito numa constante, não há separação de uma palavra para outra, e, de repente, são várias consoantes que você não sabe se é uma expressão ou outra. Então, tinha que ser alguém muito versado na lei, versado nas letras, não só um copista, e essa é a marca, né, do escriba. Então, aí é que surgem então, os escribas, vindo de Esdras, mas que agora se aprofundam muito mais. Por quê? Porque agora é um momento religioso muito forte da lei. Então, o legalismo é muito forte, muito acentuado, tem os racidins, né, que são aquelas pessoas muito fortes também, que cultuam mais a lei do que propriamente a Deus. E isso vai ser fortalecido pelas sinagogas, em função, nós já vamos falar sobre a diáspora. Essa figura dos escribas vai ser fortalecida, muito respeitada pelo povo, por todas as pessoas, até pelos sacerdotes. Por quê? Porque é o cara que vai dar a interpretação da lei, mas muito rígido, aquela coisa muito pé da letra, sem Perfeito. espírito, sem sentimento. Por isso que Jesus acaba, muitas vezes, denunciando algumas coisas, falando, vocês somente colocam o peso sobre o povo, vocês não entendem a sensibilidade do que Deus estava falando através da lei. Então vai ser essa constante ao longo do ministério de Cristo e de João Batista também. Sim, né, em determinadas sinagogas havia outros livros, né, que eram livros de rabinos, a Mishnah, a Midrash, que eram estudos de rabinos dessa lei, mas elas eram assim, pareadas pelos escribas, eles não podiam sair uma vírgula para fora, era nada mais do que uma elucidação da lei que já era rígida. Como que uma interpretação e uma forma de colocar isso em prática para o povo na época. Eu lembro de uma coisa muito interessante sobre isso, por exemplo, o sábado, eles criaram a tal da jornada do sábado, que limitava o quanto a pessoa poderia caminhar para poder falar assim, olha, realmente você não pode trabalhar no sábado, então o máximo que você pode andar ou coisa do gênero, a tua jornada máxima é essa. Então, era a lei da lei, quer dizer, chegava ao extremo meticuloso de milímetros. É um reforço assim, da lei. Da lei. Pois é. E o Sinédrio, Bispo G? Vai surgir o tal do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio seria a elite, vamos dizer assim, religiosa, mas não a elite, né? Porque vai surgir uma outra elite, que é uma elite mais, vamos dizer assim, oligárquica, mais um lado, vamos dizer, social, que são os saduceus. Mas os fariseus formam essa elite, que era uma elite que trazia essa fidelidade, essa rigidez da lei também. Então eles eram um grupo fechado de fariseus, que eram mestres também na lei, e que faziam daquilo, vamos dizer assim, uma cúpula que dirigia as mais variadas pessoas, porém, sujeitas
ainda ao sumo sacerdote, né? E aos sumos sacerdotes, né? Um monte que tinha na época. Isso. E os saduceus, um grupo mais assim elítico também, mas não tão voltado para a lei, pelo contrário. Eles viajavam assim na elucidação, nas coisas, bem diferentes dos fariseus, né? Não perca a próxima aula, nós vamos falar sobre os partidos da época que serão essenciais para o entendimento do Novo Testamento. Bispo G, vamos ver agora o mapa das regiões da Palestina na época do Império Romano. Vamos lá? Então, começando ali, a região em verde é a tal da Galileia dos Gentios, que tinha a influência estrangeira, por isso que é gentil, né, gentílico, a influência estrangeira após o domínio da Assíria. A Síria dominou essa região e misturou ali os povos israelitas com os povos estrangeiros. Da mesma forma, nós vemos a região ali em azul, os samaritanos, Samaria, que são esses israelitas misturados que continuavam a adorar Jeová no tal do Monte Gerizim. Também nessa região, nós teremos do lado direito, lado oriental, Decápolis. Decápolis que é um nome grego, na verdade, das 10 cidades fundadas por gregos, entre elas Gadara. Quem se lembra da história de Gadara, nós vamos estudar no Novo Testamento. E a região da Judéia, que tinha o domínio romano total na época de Jesus, porque antes desse domínio romano, era governado por Herodes, pelos filhos de Herodes. Na época de Jesus, domínio completo romano. Então, a Judéia, que é onde vai acontecer boa parte do Novo Testamento. E a Pérea, que é do lado oriental aí em verde, a região onde João Batista teve bastante exercício do seu ministério. Jesus também caminhou pela Pérea em direção a Jerusalém no final do seu ministério. Então essas são as principais regiões. Na verdade, quando Herodes o Grande morreu, a Palestina, me ajuda, Bispo G, foi dividida mesmo entre os filhos, não é isso? É isso mesmo. Entre os filhos de Herodes, cada um ficou com uma região, e essas regiões tinham as suas particularidades. A Judéia muito mais aguerrida ao judaísmo, a Galileia aquela coisa meio bagunçada, com muitos gentios, muitos estrangeiros, Samaria era o misto, né, de israelita com judeu, então a gente vai brincando, quanto mais você sobe, mais estrangeiro vai ficando. E Decápolis, que era um lugar com muita influência grega. Isso. Então, 10 cidades que tinham lá todo um regime bem diferenciado, não tinham nada a ver com aquilo que estava no outro extremo, né, no outro lado, aliás, do Rio Jordão. Né? Não é à toa que Gadara rejeitou Jesus, né? Com certeza. Bom, vamos entrar em outro assunto, Bispo G. Vamos falar sobre diáspora. O que é a tal da diáspora ou dispersão? Vamos lá. Diáspora refere-se aos judeus que passaram a residir fora da Palestina sem deixar a fé religiosa. Foram espalhados em 3 momentos: durante a destruição dos reinos do norte pelos assírios e de Judá pelos babilônicos, foram obrigados a irem para outros países, principalmente para a Babilônia. Durante o domínio grego, muitos judeus voluntariamente emigraram para cidades importantes do Império, como Alexandria. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. pelos romanos, os judeus perderam direito pela terra e foram expulsos, obrigados a se dispersarem pelo mundo. A religião foi preservada pelas sinagogas, prédio para reflexão sobre as leis e comunhão judaica. Então, toda vez que fala na palavra sobre dispersão, vou dar aqui um exemplo, né? Eu não vou ler, mas lá em João 7, quando Jesus fala, né? Em pouco tempo eu serei enviado. Então, você fala assim, estou com vocês pouco tempo, depois eu vou para aquele que me enviou. Aí todo mundo começa a perguntar, mas para onde ele vai? Aí, porque achavam que ele ia para tal da dispersão. Ele fala, irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar. Olha como o judeu é. Primeiro, fala mal de Jesus, agora quer que Jesus não vá ministrar a palavra para os gregos. Porque os judeus estavam realmente disseminados pelo mundo e aonde eles estavam, pelos motivos que nós já abordamos, eles construíam as suas sinagogas nas chamadas comunidades judaicas, como tem até hoje. E isso aí também, de uma certa forma, Dani, foi tipo assim, um adianto, vamos colocar assim, para que o evangelho também pudesse proliferar. Então a gente percebe que essa diáspora alcançou inclusive a Ásia Menor. Então as 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas onde já havia uma semente do judaísmo
E ali, então, quando o cristianismo chegou para florescer, foi, entre aspas, um pouco mais fácil, porque já era uma cultura parecida e um pouco mais difícil por causa da perseguição que eles fariam depois, né? Então a gente vê, inclusive, quando fala da igreja da Filadélfia, que fala da sinagoga de Satanás, né? Que eles se chamam a si mesmos judeus e não são. Por quê? Porque eles fizeram vamos dizer assim, uma perseguição ferrenha contra os cristãos ali em Filadélfia. Então fazia parte dessa dispersão, dessa diáspora. Uma pergunta, Bispo G. A sinagoga passou a substituir o templo? Isso tornou talvez a religião judaica mais racional, como nós vamos ver exatamente no Novo Testamento? Ela se tornou um pouco mais participativa do povo. Então, o que ocorre é que, quando era o templo, vamos dizer assim, era o povo exclusivo ali. Então, a partir do momento que houve a diáspora, então até por causa deles próprios não sofrerem retaliação, na sinagoga eles recebiam, inclusive, os prosélitos, os estrangeiros. Então, aí que começa o processo de proselitismo, que era o quê? Nada mais do que receber até os estrangeiros. Então, tinha no local, por exemplo, o próprio templo, que já depois dessa origem babilônica, o próprio templo tinha o lugar santo, o lugar santo dos santos, e tinha o quê? O átrio interior e o átrio exterior. No átrio interior ficavam os judeus, no átrio exterior ficavam os prosélitos estrangeiros, convertidos ao judaísmo, e as mulheres. Então elas tinham que ficar fora também nesse trecho. E essa marca, ela vamos dizer, vão ser mini templos que vão ser espalhados por todo o mundo. Então, de uma certa forma, isso ajudou a proliferar o judaísmo, quebrar algumas barreiras, porque eles tinham determinados preconceitos, eles tiveram que quebrar. Isso também fez com que houvesse uma aceitação deles no mundo inteiro, né? Então ficou uma facilitação. Isso facilitou também a disseminação do Evangelho. Do Evangelho. Não é? E a sinagoga, até hoje, ela tem essa importância de manter a tradição judaica, né, em suas comunidades. Vamos encerrar a aula, Bispo G, falando sobre idiomas. Nós temos aí 4 idiomas no Novo Testamento, né? Qual a importância de cada um, vamos colocar assim? Bom, o aramaico, né, pelo fato já desde o início ser um idioma que era um idioma comercial, ele se manteve ainda por um determinado tempo para documentos, para coisas que entre eles, né, ao Oriente. O grego, por ter sido disseminado sobre todo o mundo como uma linguagem, vamos dizer assim, mundial, comercial, da época, próximo daquela época, ele se tornou, obviamente, o mais usado, tanto que o Novo Testamento todinho foi escrito no grego. E tinha o hebraico, que era um idioma mais voltado para os valores de religião judaica do que propriamente para conversar, porque até os judeus naquela época usavam o aramaico, que era a língua mais corrente dos que eram orientais, que eram daquela região. E o romano, né? O romano vem e traz o latim. Apesar que o latim também não era o latim que era usado, empregado, vamos dizer assim, em todo o mundo, porque depois o domínio romano vai ser muito amplo, mas era um latim algo mais voltado para o governo e depois até a religião dos romanos. Então está aí latim, grego, aramaico e também, eu estou esquecendo algum aqui. Grego, aramaico, hebraico. Hebraico hebraico e o latim, né? Perfeito, maravilha. Um exemplo, por exemplo, é boa. Um exemplo, lá em João 19, é que quando Pilatos coloca o escrito na cruz, né? Ele escreve Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ele coloca em 3 idiomas. Ele coloca em hebraico, em latim e em grego. Mas ele não coloca em aramaico. Interessante, né, Bispo G? Por que será, né? O que ocorre é que a marca do romano era quebrar, vamos dizer, essa limitação. Nós vamos perceber que sempre vai surgir uma limitação muito grande do Oriente com o Ocidente. E o que marcava o Oriente era o aramaico. Sem dúvida, origem persa, babilônica, né? Então, desde Babilônia, 600 anos antes, até antes, era o idioma comercial de todo o Oriente. Então, o romano chegando, ele falou, olha, nós vamos quebrar isso aqui, porque aqui vai haver uma cisma, ou não, uma divisão, e já notava essa divisão que havia Oriente e Ocidente. Por isso que a gente percebe que até nesses detalhes, o aramaico era colocado de lado. Até no Evangelho, mesmo o aramaico sendo a língua fluente dos hebreus,
a gente percebe só alguns detalhes. Eli, Eli, lama sabachthani, maranata, são palavras pequenas que eram do aramaico, mas ali nós vemos que nem ali era muito usado. O grego era usado praticamente em todo o evangelho. Os romanos tinham uma raiva danada dos persas, né? Porque eles nunca conquistaram aquela região deles, então os persas eram, na verdade, uma pedra de tropeço para os romanos e o que eles pudessem fazer para paralisar, com certeza eles fariam, né? E eles tinham uma boa desculpa, né? Porque eles disseram que não quiseram conquistar porque a preocupação deles era mais o mar Mediterrâneo, né? Realmente, eles conquistaram todo o mar Mediterrâneo. Mas romano, com essa história, não dá, né? Não dá, ele queria ganhar o mundo inteiro. Imagina, você acha que o romano quer ir até a Índia? Claro que queria. Muito bem. Bom, essa foi uma aula muito especial sobre a época de Cristo. Antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica. Bíblia maravilhosa, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes. É uma Bíblia muito, muito boa, tanto para quem é iniciante no Evangelho, você acabou de se converter, quer estudar mais a palavra de Deus, como para aquele que já é muito estudioso. Então, esta Bíblia tem 40 estudos especiais, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, tem 5.000 notas de referência, tanto com material histórico, geográfico, como também revelações, mapas. É uma Bíblia completa. Você adquira agora mesmo pelo Gospel Bay. Vai lá na internet, gospelbay.com.br, a nossa loja virtual, ou pelo telefone 3500-1222. Pagamento facilitado, um preço muito bacana. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje? Na aula de hoje estudamos como era a realidade cultural e religiosa na época de Jesus. Vimos que após 100 anos de reinado Asmoneu, a dinastia de sacerdotes macabeus, o Império Romano passa a dominar Israel no ano 63 a.C. A região passa a ser chamada de Palestina, sob o domínio de 2 reis edomitas, Antípater e depois seu filho, o cruel e astuto Herodes, que construiu muitas cidades e fortalezas para agradar a César e o novo templo para agradar aos judeus. O território foi dividido entre os filhos de Herodes em 5 partes: Galileia, Samaria, Judéia, Decápolis e Pérea. Também estudamos sobre a hierarquia do templo. Os sumos sacerdotes, que eram as autoridades maiores sob os olhos de Roma, os mestres da lei que interpretavam e ministravam as leis de Moisés, e o Sinédrio, o concílio de anciãos que governava. Por fim, vimos que muitos judeus viviam fora da Palestina e permaneciam firmes em sua fé nas sinagogas de seus países e que a língua mais usada na Palestina era o aramaico e o principal idioma do império era o grego. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 011 3203 0641.